O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro, em homenagem à primeira emissão de um programa da Rádio das Nações Unidas, em 1946. A transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo de 6 países. A data foi criada e oficializada em 2011 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. O primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado apenas em 2012. E para ilustrar essa homenagem, o TJS de hoje traz um dos maiores radialistas de nossa cidade, Cleon Coelho. Cleon Coelho, o rádio continua sendo um dos meios de comunicação mais populares do mundo. O que você acha que faz do rádio um veículo tão especial e tão resistente ao tempo? Bom, primeiro eu quero parabenizar ao rádio pelo seu dia e dizer que eu sou muito grato pela existência do rádio, porque eu sou uma pessoa criada na roça, com lamparina, num córrego que a gente pode chamar de vai e volta, que não tem saída para outro lado, né? E o rádio é que me contagiou. Ouvindo o rádio, eu tive o desejo de ser radialista que sou, né? Então, eu acho assim, o rádio ele é mágico, né? Isso é que permite que o rádio, mesmo com tanta mudança, com tanta tecnologia, ele continua sendo atraente, porque o rádio te permite imaginar, e normalmente você imagina as coisas melhores do que são, né? Então o rádio é um veículo mágico. Essa questão do áudio, do rádio, puramente o áudio, é o que eu defendo. Hoje tem essa questão de querer colocar imagem no estúdio, mas eu discordo. Eu acho que o rádio interessante mesmo é o que te permite viajar na imaginação. Ao longo de sua trajetória no rádio, qual foi o momento mais marcante ou emocionante que você viveu no microfone? Olha, eu posso dizer que eu acredito que é quando eu comecei. Meu coração disparava, mas a minha mão ficava firme, eu conseguia transmitir a mensagem, né? Eu me lembro quando comecei em 1992, no estádio Doutor Maninho, lotado, num jogo entre Caratinga e Esparta de Campo Belo. O estádio lotado, Caratinga disputava o Campeonato Mineiro do Módulo 2, né? E eu estava lá estreando. Acho que foi o momento mais difícil para eu contornar, né? Depois, graças a Deus, com muita tranquilidade, eu venho conduzindo. Com a chegada da internet e das plataformas digitais, como você vê o futuro do rádio? A tecnologia é uma ameaça ou uma aliada? Olha, eu sou uma pessoa, acho que muito grato ao rádio e muito fiel, leal. Por isso eu tenho muita dificuldade de aceitar essas tecnologias, mas elas são boas, eu sei que elas são boas, são importantes, mas eu acho que lá no fundo eu me sinto se tivesse traindo o rádio, se eu inovar. E eu então permaneço, né, muito fiel ao rádio. Mas sei que essas tecnologias, elas podem, na verdade, multiplicar a audiência do rádio, né? Agora eu preciso aprender a lidar com elas, e isso eu ainda tenho um pouco de dificuldade. O rádio tem um papel fundamental na informação e no entretenimento. Na sua opinião, qual é a maior responsabilidade de um radialista com o seu público? Pois é. Olha bem, os ouvintes me chamam de meu amigo, e eu chamo eles também de meu amigo, minha amiga. Não é bordão, é verdade. Sabe por que eu falo isso? Eu preocupo com a informação que eu vou dar. Eu sempre, aqui no rádio, eu penso primeiro para falar. Tem gente que fala para depois pensar no que falou. Não, eu penso para falar. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estou entrando na casa das famílias, que são meus amigos, que eu tenho respeito por eles, né? Então, eu procuro dar uma informação que possa contribuir para o bem, para o crescimento, para a melhoria, não para traumatizar, para desagregar. Eu prefiro não informar e prefiro até perder a audiência, se for o caso, se eu tiver que levar um tipo de informação que desagrega e que prejudica a família, por exemplo. Para quem sonha em seguir carreira no rádio, qual conselho você daria? O que é essencial para ser um bom comunicador? Primeiro é gostar de ouvir. Quem gosta de ouvir, aprende a falar, né? Porque eu, lá na roça, ouvia os melhores radialistas do Brasil. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, grandes radialistas, né? Programas maravilhosos. Isso me encantou, né? Então, eu tinha vontade também de fazer aquilo que eu ouvia os outros radialistas fazendo, né? Então, eu acho que se você for para o rádio
sem primeiro ter ouvido rádio, certamente você não vai se dar bem. É importante que você seja antes um ouvinte, né? Que você absorva aquele estilo de comunicação e crie o seu, né? Mas é importante a gente ter uma referência. Sem referência, não dá. Qual a mensagem você gostaria de deixar nesse dia? Então, eu quero, para finalizar, aqui mais uma vez como comecei, finalizar parabenizando a esse veículo de comunicação tão tradicional, que faz parte da família brasileira e que faz parte da minha vida. Porque se não fosse o rádio, eu era apenas mais um anônimo.